Quem assiste aos patéticos shows que o Paul Di'Anno vem fazendo no Brasil não consegue imaginar o quanto ele foi um ótimo vocalista enquanto ele esteve no Iron Maiden. E eu reouvi os álbuns que ele gravou com a banda e esses discos envelheceram muito bem, cara. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, a editora Belas Letras enlouqueceu de vez e está fazendo uma promoção agora para o Carnaval. É 30% de desconto em 3 dos seus melhores livros, livros espetaculares, mas só que essa promoção só vale até a quarta-feira de cinzas, meu amigo e minha amiga. E é uma promoção tão maluca que tem um cupom exclusivo para elas. Já vou explicar. Os 3 livros são Iron Maiden, álbum por álbum, um livro sensacional do grande escritor Martin Popoff, onde ele disseca todas as histórias de todos os álbuns do Iron Maiden. Cara, é um negócio sensacional, cheio de informações que vai deixar você de queixo caído. O outro livro também vai deixar você de queixo caído, porque é o livro a respeito do Rust in Peace, o álbum mais famoso do Megadeth, cara. E o próprio Dave Mustaine conta histórias aqui absurdas a respeito dessa época e da gravação desse disco, que é um disco lendário. Você também vai ficar de queixo caído com as histórias por trás desse disco. E também você vai ficar de queixo caído, cara, com a sinceridade absurda do Dee Snider. Nesse livro aqui, ó, o Cala a Boca e Me Dá Esse Microfone. Ele conta histórias da vida dele, os bastidores do Twisted Sister, umas histórias simplesmente horripilantes e engraçadas ao mesmo tempo. São 3 livros incríveis. E meu amigo, pra você ter uma ideia, você vai ter um cupom de desconto exclusivo. Você vai clicar aqui embaixo e vai preencher o cupom de desconto com Carna Regis. Isso mesmo, Carna Regis. Tudo em minúsculas, escrito tudo junto. E aí, na hora de finalizar a compra desses livros, você vai ter 30% de descontos. Mas lembre-se, esse desconto vale até a quarta-feira agora, Carnaval, quarta-feira de cinza. Depois, não tem mais. E são livros espetaculares que eu recomendo veementemente. Então, não perca essa oportunidade. Não esquece. Clica aqui embaixo, o cupom de desconto agora é Carna Regis, tá legal? E outra, lembro, só vai até quarta-feira, então não perca a oportunidade de você adquirir esses livros sensacionais e passar o carnaval longe dessas porcarias musicais, dessa bagunça toda, se informando, se instruindo e sabendo de histórias legais, tá bom? Não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, quem assistiu aos shows que o Paul Di'Anno vem fazendo aqui no Brasil, shows absolutamente patéticos que ele vem fazendo, ou quem viu alguns trechos na internet desses shows, não consegue imaginar, ou melhor, não consegue nem lembrar o quanto o Paul Di'Anno foi um excelente vocalista enquanto ele esteve no Iron Maiden. E depois de assistir a esses vídeos, cara, eu particularmente, eu fui reouvir, né, esses dois discos de estúdio na íntegra e mais um EP. Eu já vou falar a respeito disso logo mais, cara. Mas assim, eu tive, como eu falei pra você, eu tive essa curiosidade de assistir a esses trechos que estão na internet desses shows que ele vem fazendo, cara. E eu, sinceramente, eu não tive nenhuma surpresa, cara, com o que eu vi. Porque o Paul Di'Anno, oscilando entre o triste e o patético, continua a enxovalhar o seu passado com o Iron Maiden, cara, com situações de palco absolutamente bizarras, interpretações canhestras e uma total falta de espontaneidade em cima do palco.
É óbvio que a situação de saúde dele atual prejudica uma série de coisas, mas, cara, não prejudica isso que eu acabei de falar. Essa turnê insana que ele vem fazendo no Brasil, com mais de 30 shows, praticamente um atrás do outro, cara, em bares, em botecos e em casas noturnas com uma capacidade mínima de público, na verdade seria uma ótima hora, um ótimo momento para que o Paul Dayano entendesse que, a menos que ele resolva amadurecer e se tornar um artista minimamente preocupado ou conectado com a realidade do show business, cara, seria um ótimo momento para o Paul Dayano rever uma série de coisas dele. Só que, na verdade, ele vai continuar passando vergonha em cima do palco. E o que é pior, ele vai continuar arrastando a sua existência musical, vamos dizer assim, cara, enganando a maior parte das plateias dos seus patéticos shows, cara. Não cantando absolutamente nada que preste, com uma voz absolutamente inexistente, mostrando a todo momento o microfone para a plateia, a plateia cúmplice, inclusive, dessa presepada, cara. Toda hora que ele não consegue atingir algumas notas um pouco mais altas, algo que ele realmente não consegue fazer há décadas. Por quê, cara? Porque ele tá com a garganta completamente detonada. E foi justamente vendo essa lamentável situação, cara, que eu resolvi reouvir na íntegra os discos oficiais que o Paul Dayano gravou com a Iron Maiden, cujo repertório é única e exclusivamente o mote dos shows que ele vem fazendo, cara. E shows que ele apresenta 8, 9 músicas, todas da época em que ele cantou no Iron Maiden. E ele vem fazendo esse tipo de show ridículo há décadas, cara. E eu afirmo categoricamente para você, meu amigo, minha amiga, mais do que esses discos soavam ótimos naquela época do lançamento, esses discos envelheceram muitíssimo bem. O disco de estreia, Iron Maiden, tá? Que eu tô atrás na edição original em LP inglês há décadas. Esse disco aqui, por exemplo, ele mostra uma coesão sonora que ainda hoje é impressionante, cara. Mesmo que Steve Harris, por exemplo, não goste desse disco, ele tem uma opinião bem ruim com relação à produção, cara. Mas o fato das canções desse álbum aqui já vinham sendo apresentadas nos shows, cara, isso deu um ganho no álbum absurdo, foi um fator preponderante para que toda o que a gente ouve nesse disco, cara, ele tenha uma concepção sonora, ele mostra, por exemplo, que a banda estava muito segura do que estava fazendo em termos de arranjos. Eu já contei histórias a respeito desse disco, inclusive, ele ficou pronto em 13 dias, cara. E quando ele foi lançado, ele fez muito mais sucesso nos outros países da Europa do que na própria Inglaterra. Ainda hoje, você tem que valorizar o trabalho de um dos guitarristas da banda, que era o Dennis Stratton. Que inclusive, esse aqui você sabe bem que é o único disco que ele gravou com a banda, porque ele entrou pouco tempo antes do Iron Maiden entrar em estúdio, cara. Ele, inclusive, foi o cara que indicou o Clive Burr, e ele foi um dos responsáveis, ou o principal responsável, por estabelecer aquela coisa das twin guitars, né? As guitarras gêmeas, tocando em harmonia, que era uma coisa que a gente já conhecia dos trabalhos do Wishbone Nash, do Tin Lizzy e do Judas Priest, né? Judas Priest, que inclusive foi uma grande influência, por exemplo, numa canção desse disco, que é a Remember Tomorrow, que é aquela balada linda. Por quê, cara? Porque a Remember Tomorrow era uma espécie de prima, vamos dizer assim, da Beyond the Realms of Death, né? Aquela balada linda do Judas Priest. E também não vamos esquecer, cara, que o Clive Burr veio do Samson, né? Aquela banda de onde depois veio o Bruce Dickinson. Você sabe muito bem disso, né? Então, cara, o que acontece, cara? Você percebe, por exemplo, esse lance das guitarras gêmeas, vamos dizer assim, em canções absolutamente espetaculares, cara. Como, além dessa Remember Tomorrow, por exemplo,
Você percebe isso em Running Free, você percebe isso em Phantom of the Opera, em Transylvania, que é uma canção... São canções brilhantes para mim. Inclusive o Dennis Stratton, ele que faz os backing vocals em Running Free, por exemplo, né? Que inclusive é uma canção que tem uma batida meio na linha do Gary Glitter, né? Que é sensacional. E, aliás, na verdade, eu conto várias histórias desse disco num vídeo que eu fiz aqui no canal a respeito do aniversário desse álbum aqui. Aliás, eu conto um monte de histórias de bastidores, de discos, de shows, lá no meu clube de membros VIP, que é um local repleto de material inédito, exclusivo, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Só os sócios têm acesso a esse material. Então tem vídeos exclusivíssimos, tem séries novas, tem aposto que você não sabe exclusivo, tem um monte de descontos ainda maiores dos nossos parceiros, você pode assistir a shows de graça, frequentar bastidores, tem um monte de benefícios. E para você ser sócio, basta você clicar aqui no link abaixo, em Seja Membro, você vai escolher o seu plano e você vai ter acesso a esse material simplesmente exclusivo que eu tenho certeza que você vai adorar. E esse disco hoje, voltando só ao assunto aqui, a gente ouvindo esse disco de estreia do Iron Maiden, mais uma vez fica ressaltado, cara, que a velocidade do andamento, por exemplo, de canções como Charlotte the Harlot, que é uma música totalmente do Dave Murray, né? E da própria Iron Maiden, cara, esse andamento rápido dessas músicas levou muita gente mesmo, e até muitos críticos preguiçosos, a fazer essa associação desse disco do Iron Maiden com o punk, cara, que é um negócio que absolutamente não tem nada a ver, até porque o Steve Harris detestava punk. E o Paul Di'Anno, cara, cantando nesse disco, ele faz de uma maneira sensacional, cara, até porque ele estava recebendo ordens do Steve Harris para cantar de uma determinada forma. Por quê, cara? Porque, eu não sei se você percebe, eu já falei isso anteriormente, muito do que você ouve, das linhas de vocais que o Paul Di'Anno fez nas canções desse disco, tem muito a ver com uma das paixões do Steve Harris, que é o Jethro Tull. É uma coisa que eu vou recomendar para você, também lá ao final do vídeo, de você ouvir esse disco aqui na íntegra, de ponta a ponta, e você vai reparar que as linhas de vocais que o Paul Di'Anno usa em Transylvania, que usa em Strange World, que na própria Charlotte the Harlot, tem muito a ver com a maneira, com a linha de vocal que o Ian Anderson do Jethro Tull usava. Presta atenção nisso. Mas enfim, é um disco que você, ouvido de ponta a ponta, e é importante que você faça isso, você vai perceber como o Paul Di'Anno era um vocalista diferenciado, cara, com um timbre de voz mais grave, sensacional. Agora, ainda mais sensacional, cara, foi a performance que o Paul Di'Anno fez no disco seguinte, cara, ó, o Killers. Pois é, cara, esse aqui é um dos meus discos favoritos na discografia do Iron Maiden. Eu tenho aqui a edição original da época, japonesa. Aqui, ó, vou até mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, a edição japonesa aqui, pois é. É um dos maiores, para mim é um dos maiores álbuns de todos os tempos. Olha aqui, ó, essa edição inclusive, olha que legal. Bem legal, né? Vem as letras aqui, ó, tudo japonês. Um dos meus orgulhos de ter mantido esse disco aqui na minha coleção. Mas enfim, e nesse disco aqui, o Paul Di'Anno está cantando de uma maneira absolutamente sublime. Porque para mim esse disco é uma obra-prima. E nesse disco, tudo que foi registrado no primeiro álbum, aqui tá melhorado de uma maneira absurda, cara. E um dos méritos desse disco é justamente do produtor, do Martin Birch. Você sabe muito bem da história, já contei aquela coisa toda. A presença do produtor foi fundamental para a sonoridade desse álbum, cara. E esse disco é uma coisa impressionante, que eu recomendo também que você ouça de ponta a ponta, sem parar, tá? E você vai reparar como esse disco, ainda hoje, ele continua tendo uma sonoridade vibrante e assim uma clareza na hora de você ouvir, na hora de você identificar os instrumentos, assim, que é exatamente que é o trabalho da produção. E aqui você sabe muito bem que o Adrian Smith tinha entrado no lugar do Dennis Stratton, né? E aquela coisa das twin guitars aqui continuaram assim com uma influência
enorme, inclusive em todas as bandas, quase todas as bandas de metal que vieram depois, cara. Assim como o baixo do Steve Harris ficava assim na cara na mixagem, você tá entendendo? Que é uma coisa também brilhante que também influenciou muita gente. E obviamente, cara, eu nem preciso falar do repertório desse disco, né, cara? Que é uma coisa absolutamente matadora, incluindo uma canção que é criminosamente subestimada e esquecida dos próprios fãs do Iron Maiden, cara, que é Prodigal Son, que é uma canção, inclusive, em que o Paul Di'Anno faz os vocais mais graves, assim, mais de crooner, que é brilhante para aquilo que a canção pede. Inclusive, essa música, até hoje, eu consigo identificar uma influenciazinha, sabe do que nela, cara? De Uriah Heep. Presta atenção. E depois veio o Canto do Cisne, vamos dizer assim, do Paul Di'Anno no Iron Maiden, que é o EP ao vivo Made in Japan, tá? Lançado em 1981, inclusive lançado a contragosto da banda. A banda não queria lançar, mas a gravadora da banda no Japão, que era a Toshiba EMI, fez questão de lançar esse EP aqui, cara, que é o último disco, o último registro, vamos dizer assim, do Paul Di'Anno, o Iron Maiden. E nesse disco, dá pra notar, cara, que ao vivo o Paul Di'Anno mandava muito bem, cara, muito bem. Quando ele tava num bom dia, ou melhor, numa boa noite, vamos dizer assim, cara, ele mandava muitíssimo bem, cara. Ainda hoje, eu tô atrás da edição venezuelana desse disco. Por quê, cara? Porque a edição venezuelana, ela mostra o Ed segurando a cabeça decapitada do Paul Di'Anno. E essa edição só saiu na Venezuela. E essa capa, na verdade, ela tinha sido abortada. Na época em que a capa foi feita, o Steve Harris e o Rod Smallwood, que é empresário, eles já estavam procurando substituto do Paul Di'Anno. E eles mandaram vetar essa capa, só que vetaram tarde demais, ela foi lançada só na Venezuela. Tá? É uma edição raríssima, e eles mandaram vetar, por quê, cara? Porque eles tinham receio de que isso fosse provocar um problema muito sério, porque na verdade o Paul Di'Anno já estava praticamente demitido. Naquela época eles já estavam procurando o substituto, que veio a ser o Bruce Dickinson, claro, né? E depois que o Paul Di'Anno saiu do Iron Maiden, cara, ele nunca mais fez nada que prestasse. Nada. Por isso que ele vem há décadas fazendo esses shows mequetrefes, ruminando e cuspindo na plateia essas canções que ele gravou no tempo que ele estava com o Iron Maiden, cara. Porque é só isso que ele tem para oferecer de bom. Pois bem, meu amigo e minha amiga, eu resolvi fazer esse vídeo e eu sugiro que você ouça o álbum de estreia, o Killers e o Made in Japan, na íntegra, tá? Todas as faixas, uma na sequência da outra, para que você saiba o quanto o Paul Di'Anno foi um vocalista incrível, e ele hoje nada mais é que o resultado da sua própria irresponsabilidade, da sua própria incompetência e da sua total falta de noção artística. Aqui nos comentários, escreve para mim o que você achou reouvindo todos esses discos do passado. Qual foi a sensação que você teve reouvindo esses discos na íntegra, da primeira até a última faixa, tá bom? Não esquece de fazer também a sua inscrição aqui no canal e, evidentemente, clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio no nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos, e aproveita esse tempo de carnaval para fugir dessa loucura, dessa baderna, dessas músicas ruins, ouvindo esses álbuns do Iron Maiden, tá bom? Valeu, até a próxima!